Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos tratar de um assunto que a maioria das pessoas nem sequer faz ideia do que existe e muito menos está preocupada, que é a inflação M2. A inflação M2 nada mais é do que o governo se autofinanciando, ou seja, além de toda a arrecadação que ele já fez, ele ainda vai gastar mais um pouco imprimindo moeda. É a famosa impressão de moeda à la Vonté, tá bom? E vamos direto aqui para o gráfico para vocês ficarem já horrorizados e vamos fazer uma comparação com anos anteriores. Olha só. Então, esse aqui é o gráfico já até final aqui de 2025, mas vamos voltar aqui um pouco no tempo. Vamos voltar aqui um pouco no tempo. E vamos pegar lá de 2008. Quem não lembra daquela crise, foi uma grande crise, né? Do banco Lehman Brothers, se eu não me engano é esse o nome. Onde aqui na época se falava muito que a economia estava crescendo, que estava indo bem e que nunca aconteceu nada, tá? E isso aqui desmente tudo o que foi falado naquela época, porque o Brasil teve que imprimir muito dinheiro, tá? E olha só, vamos marcar aqui o início aqui, começa aqui, até dezembro aqui, cadê? Dezembro de 2008. Então, olha o pico que eles tiveram que dar com relação ao tempo normal, né? Então, quando não estava acontecendo nenhum tipo de crise, estava indo bem. Quando aconteceu a crise, o Brasil teve que disparar e imprimir muita moeda. E aqui eu acredito que o PT já estava começando a conhecer a impressão de moeda, tá? Porque quando nós tivemos aqui a recessão de 2014, 2015 e 2016, foi a maior recessão da história do Brasil. Então nós temos aqui uma impressão de moeda mais controlada. Vamos ver aqui, ó, 2015 até 2016. Olha só. A impressão de moeda ela foi mais controlada, não teve esse pico enorme que teve aqui embaixo em 2008 para 2009. Mas agora, senhoras e senhores, agora vocês vão ver o que aconteceu durante a Covid e no governo do PT, tá? Agora sim vocês vão entender o que é imprimir moeda, meus amigos. O que é imprimir moeda de verdade. Lógico, o contexto e o cenário eles mudam, sem dúvida nenhuma. O contexto lá da época do Bolsonaro era um contexto de Covid, onde todos os bancos mundiais tiveram que imprimir moeda, né? Elas tiveram que disponibilizar mais dinheiro no mercado. Houve uma ajuda em massa para a população, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então foi um ano de grande estresse para todos os países. E é visto aqui facilmente nesse gráfico, tá? Que bem no início da Covid, aqui quando passou um ano já da Covid, final de 2020 para 2021. Então teve esse pico aqui grande, tá? Ele fica me mandando criar uma conta gratuita. Pô, mas gratuito e sem conta é mais gostoso. Vamos iniciar aqui novamente. Então olha só, bem fácil de entender que o contexto da Covid foi muito maior, né? De ajuda e tudo mais, de impressão de moeda. Então vamos pegar aqui do início de 2019 até o final do mandato do presidente Bolsonaro. Nós estávamos com 2 trilhões e 700 e alguma coisa, tá? Então, dá para ver aqui, ó, 2 trilhões e 700 e alguma coisa, certo? E quando ele acaba a gestão dele, em dezembro de 2022, nós estamos com 5,11 milhões, 11 trilhões. Vamos ver aqui, novembro, dezembro de 2022, certo? Aqui, beleza? Vamos colocar aqui em azul para diferenciar. Então, essa linha aqui foi do período do Bolsonaro. Agora, a linha que segue desse governo do PT é essa aqui, ó. Qual que é a diferença entre essa linha do Bolsonaro e essa linha do Lula? Praticamente nenhuma, mas muda totalmente o cenário. É que nem eu te falei, o cenário do Bolsonaro ocorreu com uma pandemia, onde foram tomadas medidas emergenciais de ajuda massiva, a expansão monetária geral, e depois teve a Beautiful People lá falando, fique em casa, a economia a gente vê depois, né? A polícia fechando os comércios, os escritórios, contra tudo o que o governo federal já estava falando. Muitos estavam, os mesmos que denunciavam, os mesmos que falavam
lá para você ficar em casa, a economia a gente vê depois, eram os mesmos que estavam passeando com a família, que estavam jogando bola, e eles ficavam andalhando por aí denunciando o pessoal, entendeu? E famílias que dependiam de pequenos comércios, restaurantes, muitos fecharam, tá? Tem relatos de escritórios que fecharam, mesmo não atendendo ninguém, foram obrigados pelas esferas municipais e estaduais a fecharem. Bolsonaro foi contra na época. E muitas empresas, as poucas empresas que se conseguiram se manter a operação e fechar no verde, foi depois da retomada, que foi ali em meados no final do período de 2022. Ali já estava mais estável a economia e você consegue ver aqui pelo finalzinho aqui que ele não está imprimindo tanto dinheiro quanto foi nesse período aqui da Covid. Você vê aqui um solavanco aqui para imprimir muito dinheiro. E aqui já estava começando a dar uma estabilizada, tá? Porém, parece que o PT ele encontrou a máquina de fazer dinheiro, entendeu? Agora eles estão moendo de fazer dinheiro com uma economia que a economia não estava vindo ruim. Só que o governo ele está sufocando a economia com muitos impostos. Porque esse governo ele pegou em 2023 com 5 trilhões e nós já estamos em 7 trilhões. Tá? Não é muito diferente do que ocorreu no governo anterior. Ou seja, houve um aumento de 2,30 trilhões. Pode ter certeza que eles vão utilizar isso como uma propaganda eleitoral, porque se você pegar na porcentagem, a do Bolsonaro foi maior em relação ao do Lula. Mas isso aí é pura matemática, mas que consegue enganar muita gente, tá? Só que eles vão tirar fora de contexto, pode ter certeza. E hoje o que nós vemos são diversas empresas encerrando as atividades devido ao aumento drástico de impostos. E nós conseguimos ver isso aqui, ó. Quer ver? Olha só que interessante. Primeira coisa, vamos falar a respeito do quanto que o Brasil pagou de juros da dívida, tá? O Brasil gastou praticamente R$1 trilhão com juros da dívida de 2024, tá? Deu um salto aqui enorme. Aí os bancos pulam de felicidade porque todo ano o banco bate recorde na época do Lula, né? A galera Faria Limers aí que gostam muito do Lula é por causa disso. É dinheiro muito fácil, é dinheiro de juros, empréstimo e com isso, deixa eu ver se eu tenho aqui mais um dado aqui para mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Tá vendo aí? Tá. Me diga qual é a intenção de uma empresa ficar no Brasil com esses dados, sendo que essa foi a maior arrecadação de uma série histórica no Brasil de impostos. Por isso que nós vemos muitas empresas indo para o Paraguai, muitas pessoas migrando para o Paraguai devido a isso aqui, tá? São muitos impostos. Nós temos aqui o site do impostômetro aqui para a gente poder verificar. Olha só, impostômetro. Vou mostrar aqui na tela. Você pode ter certeza que isso aqui é um novo recorde, tá? Pode ter certeza que isso aqui é um novo recorde. A gente não deu 2 meses, cara. Nós estamos em 720 bilhões. Agora vamos pegar lá de 2025. 3 trilhões 985 bilhões. Então o governo, quando ele arrecadou esse dinheiro, ele arrecadou esses praticamente 4 trilhões, ele gastou ainda mais 2 trilhões e lá vai cacetada, tá? É o autofinanciamento deles, né? Eles gastam mais do que arrecadam e com essa impressão de moeda desenfreada é o que acaba gerando essa alta dos preços do mercado. Você vê alta de preço da luz, da água, né? E um dos maiores exemplos que nós temos aqui é o Paraguai. A maioria das empresas estão indo para o Paraguai. Tem muitas pessoas migrando para o Paraguai. Até teve alguns relatos aí que eu vi que o pessoal colocou que, como está indo muitas pessoas para o Paraguai e muitas empresas, está acontecendo muita queda de energia porque eles não estavam preparados para tanta demanda, tá? Enquanto isso aqui no Brasil, o Brasil acaba aumentando os impostos, a carga tributária sobe todo mês, é uma coisa inacreditável. É inacreditável. O governo ele está preparado para moer a economia brasileira. E a arrecadação acaba batendo diversos recordes. E nós brasileiros acabamos sentindo cada vez e cada dia mais o nosso bolso ficando vazio. Nós recebemos o mesmo valor. Você pode receber
vamos dizer, 5 anos atrás você estivesse recebendo R$ 2.500, se você estiver recebendo R$ 5.000 hoje, você está comprando menos do que há 5 anos atrás, tá? Mas pro governo tem dinheiro para propaganda, para o carnaval, para a COP30, dinheiro para os artistas, aí, para os influenciadores, para beautiful people defender a merda do governo, sendo que o ambiente econômico ele está ferrado. É recorde de arrecadação, é expansão monetária contínua, é uma maior carga tributária dos últimos tempos. Se Portugal voltasse para o Brasil, seria melhor. Era 20% de imposto, né? O famoso 1/5. 20% de imposto está ótimo. A gente paga muito mais do que isso hoje em dia. A gente paga 50%, 70%, 100%, tá? E a pergunta que eu deixo aqui, fácil aqui para vocês, se está arrecadando mais do que nunca, por que a sensação econômica do país é de estagnação? E o governo fica pintando a mil maravilhas, dizendo que está tudo bem, né? Sendo que os números no bolso não mentem. Você está comprando mais por acaso? Você está consumindo mais? Você está guardando mais dinheiro? Conta aí nos comentários, né? Em 2022, o setor público consolidado, em 2022, lá na época do Bolsonaro, ele teve um superávit primário, receitas maiores que despesas, antes dos juros, tá? E voltou a ter os números positivos, algo que não ocorria em 2013, desde 2013. A dívida bruta do governo naquela época caiu em termos de relação ao PIB ao longo de 2022, chegando a cerca de 73% do PIB. Foi o menor nível desde 2017. E ao final da gestão do Bolsonaro, havia sinais claros e fortes de recuperação econômica e melhora dos indicadores fiscais e sociais. Agora, em 2025, que nós pagamos esses impostos batendo recordes, o Brasil fechou devendo 61 bilhões. Isso significa que gastou 61 bilhões a mais do que arrecadou, antes de pagar os juros da dívida. E o que nós temos aqui é uma receita recorde, é uma dívida contínua aumentando, juros continuam sendo pagos, né? Pode ter certeza que nós veremos bancos batendo recorde novamente de lucro, uma pressão futura sobre impostos e inflação. Eu acredito que nunca que a gente viu, né? O pessoal que é de 80 para cá nunca viu isso. Acredito que os antigos devem ter visto isso naquelas inflações que tinham lá do cruzeiro, do cruzado. E esse valor que nós pagamos do juros sobre a dívida pública, né, que é praticamente R$ 1 trilhão, é um dinheiro que não vai para o hospital, é um dinheiro que não vai para a escola, que não vai para a segurança. Nós precisamos mudar urgente esse governo, para que não tenha mais dinheiro para criar esse tipo de publicação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. É como o Lula já disse em vários vídeos, tudo é uma questão de narrativa. Nós temos que mudar a narrativa, não sei o que lá da narrativa, blá 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 da narrativa. Sempre tentando aumentar imposto, sempre tentando ridicularizar as pessoas. Olha só, aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Agora foi, olha só. Pessoal, os cortes da educação ocorreram durante o governo de Michel Temer. Se não estava óbvio, não tirem minhas palavras de contexto. Vocês são nojentos por fazerem isso. Até assim vocês tentam me destruir. Aí a galera colocou aqui, ó. Embora o impeachment da Dilma Rousseff tenha ocorrido em agosto de 2016, os cortes nas pesquisas foram realizados anteriormente em 2015 e no início de 2016, ainda no período de sua administração. Isso aqui ele tá falando porque foi a questão, se eu não me engano, tá? Foi a questão da La Menina, que estava aquela pesquisadora lá que fez o pessoal andar lá, conseguiu fazer as ligações novamente da coluna, tá? E aí o pessoal desceu o pau e o cara foi lá defender esse lixo desse governo, tá? Aí tem mais uma matéria aqui. Governo de Pernambuco gasta quase 2 milhões em campanha com ex-BBB. Gil do Vigor foi escolhido para estrelar vídeos na televisão e redes sociais da gestão pública. É isso aí, ó. Faz o L defendendo, é isso que eles estão defendendo, tá? E ainda para completar, é esse tipo de notícia aqui que eles sempre tentam soltar, tá? Há um aumento de 50% no preço dos alimentos ultraprocessados, poderia evitar até 236 mil mortes e Cara, eles tiram esses números da bunda, tá? Esses números são tirados da bunda e eles são colocados nesse contexto para justificar um aumento de imposto. E você
trouxa muitas vezes cai. Eu espero que você não caia, né? Eu espero que você não caia nessa conversa fiada aí que eles têm. Mas é sempre uma narrativa. Aí eles tentam colocar, essas notícias assim, ó. Não é que tem alguma coisa, não é que eles estão para provar alguma coisa, mas eles estão tentando. É para medir uma febre. Eles vão medir uma febre da galera, vão ver como vai ser a reação nas mídias sociais e vão fazer ou não fazer. Vai depender das mídias sociais. Então, as redes sociais no geral dá muito medo nos políticos, tá? Tanto é que agora teve uma pressão muito forte, porque o governo ia taxar em, se eu não me engano, 8%. Até tinha colocado no meu Instagram aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Se não vai travar tudo isso aqui. Olha só. O governo iria aumentar o imposto de importação sobre smartphones eletrônicos. Ele iria elevar a taxa em até, né, as alíquotas de impostos em até 7,2%. Aí teve uma pressão, uma mobilização tão grande, tava ficando tão feio pro governo, que eles resolveram dar um passo para trás. Pelo menos é o que foi falado, né? Porque esse governo é traíra. Ele te fala uma coisa e te entrega outra, entendeu? Então, houve essa pressão, o negócio ficou feio, ficou muito feio para eles, tá? O brasileiro, no geral, tá muito cansado disso, e essa pressão nas redes sociais deu efeito. Esse foi o efeito, por enquanto. Porque, como eu te disse, quando você virar as costas, eles vão te meter a faca. Eles vão carcar mais impostos. E aí eles ficam medindo. Tem várias notícias desse formato, tá? Ah, se eu taxar não sei o que lá, o imposto faz bem para não sei o que lá, o imposto é o SUS, o imposto é sei lá o quê. Aí, dependendo do que vai engajando, não, tem uma aprovação aqui para aumentar imposto. Foda-se, taca imposto no lombo do brasileiro, tá? E isso que a gente não vai chegar nem... Cara, o brasileiro paga muito imposto, tá? É que não é contabilizado o total, as pessoas não conseguem entender como... Quem consegue ter uma maior visão disso é o empresário, tá? O empresário, o político sabe, ele sabe muito bem da quantidade de imposto que é pago. Funcionário público sabe, muitos funcionários públicos sabem, só que como eles se retroalimentam, para eles, para a maioria, tanto faz. E quando você é funcionário, você não tem a total visão da quantidade de dinheiro que é tirado de você. Quando você vai receber o seu salário, você custa para a empresa, por exemplo, 6 mil reais. Desses 6 mil, você vai receber 3. Aí tira mais uma parte, um monte de desconto. De INSS, FGTS, sei lá o que. Você tira um monte desses descontos, aí você recebe lá os seus 2.500, 2.200, entende? Então, beleza. Foi lá, arregaçou já o teu salário. Aí quando você vai no mercado, eles te dizem lá na prateleira que o imposto é de 30% em cima do alimento, sendo que a forma de cálculo ela te engana, ela te leva ao engano, porque eles subtraem do valor total, tá? E eles não somam do valor do produto, o que isso é totalmente incorreto, né? Em questão de transparência para a população. O correto seria a soma, né? Então, se você tem 100 reais, o produto custa 100 reais e você vai pagar 10% para o governo. Então é 110 reais. Tanto é que nos tickets, né, nas notas fiscais de vários países, sai desse formato. Você sabe o valor e o preço do produto e depois é cobrado os impostos no final, lá no momento que você vai pagar. Então isso é algo muito mais transparente do que o formato do Brasil. Quando eles te dizem lá que o produto tem um imposto de 30%, isso quer dizer que você vai estar pagando quase 60%. Pode ter certeza, tá? Pode ter certeza disso. Isso vale para tudo. O carro, eles não dizem que é 50% de imposto? Errado. O carro é 100% de imposto. Se um carro custa 100 mil reais, 50 mil reais é de imposto. Aí eles falam assim, não, é 50%, porque ele está tirando do total. Mas se você pega os 50 mil que custa o carro e aplica 50%, vai dar 75 mil. Se você pega os 50 mil do carro e aplica 100%, vai dar 100 mil. Então é 100% de imposto, não é 50%. Tá? Então eles utilizam dessas artimanhas, desses artifícios, para ludibriar a maior parte da população. Tá? Eu tenho alguns vídeos a respeito sobre isso, anteriores aí. Era bem no início, eu não sabia nem falar direito aqui também, e não tinha nem microfone direito. As luzes e câmeras também eram bem ruins. Hoje está um pouco melhor. E diante desse cenário total, o que nós vemos é
que nós precisamos realmente de uma mudança brusca de um governo e rápida, porque nós não sabemos até quando a economia brasileira vai aguentar. Quantas empresas que já saíram o ano passado, em 2025, do Brasil, justamente por causa dessas coisas. Quem me garante que esse ano o governo segure todas as contas segure as contas do Itaipu, por exemplo, e não faça os aumentos devidos que eles não devem estar muito bem já das pernas. Aí quando vai chegar o ano que vem, quando mudar de governo, o pessoal vai ter que aumentar o imposto, entendeu? Então assim, quem pegar o próximo governo é uma bomba. O PT vai deixar uma bomba, porque eles estão olhando o cenário, eles estão vendo que eles vão perder. Aí eles deixam uma bomba para a próxima eleição. Pega a bomba, se vira aí. Ou se eles conseguirem ganhar também, eles dão um jeito aí, tanto faz. Eles já estão 4 anos garantido, entende? Então o ideal para esse ano é a gente fazer a maior força possível para mudar esse governo, mudar essas pessoas que estão lá concentradas, mamando na teta do governo, né? Mamando quentinho na tetinha do governo, para que a gente consiga ter uma real mudança. Tá ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Até mais, valeu.